Hoje vivemos dias alarmantes. Pessoas que nos insultam, saqueiam, destroem nossas propriedades e nos ameaçam com todo tipo de depredações sem nenhuma segurança. Seremos inevitavelmente destruídos pela política ideológica implantada pelas autoridades que governam este país. Não faltam utopistas que, a pretexto de progresso e em nome da humanidade, propagam semelhante ideia, travestida de roupagem tal que oculta a perversão de todos os princípios de consciência, equidade e justiça. Segundo eles, deve fazer-se feliz um povo pela força, como se a dita força fosse a mesma coisa para todos e não variável com a implantação da obrigação e o dever constitucional da educação, saúde e segurança. Não se importam com as preocupações e a maneira de sentir das pessoas. Basta que se queira impor ao povo pensamentos e ações autoritárias para que se coloque em prática a execução de um plano, programa ou projeto articulando diferenças sociais, obrigando o povo a proceder contra seus sentimentos, ideias e ideais diametralmente opostos aos instintos projetados para dignificar uma nação ordeira inserida no Estado democrático de direito. A força de consciência e inteligência permite-nos satisfazer as necessidades de uma vida salutar, por meio de educação continuada e gradual. O dever da nação desenvolvida não é alterar a organização fundamental e forçar o povo a seguir suas leis autoritárias, porque fatalmente criarão a anarquia e não a reforma, a licenciosidade e não a liberdade, a guerra civil e não a paz, o obscurantismo e não o progresso. Para conscientizar esta nação, só existe um meio: a proclamação da verdade, não a falsa verdade. E esta verdade deverá ser formada por uma instituição irresistível com um propósito que honre o compromisso livremente de exercer com coragem o comando desse país e como dever do Estado manter definitivamente a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, protegendo a nação e o povo. Este, sim, se considera o caminho ideal para se atingir a meta desejada: a paz e a ordem e progresso, muito bem definido na bandeira brasileira, orgulho da pátria. A reflexão de José Eduardo Faria sobre eficácia jurídica e violência simbólica é significativa. Os novos paradigmas já não se concentram necessariamente no exame de um sistema de regras postas e transmitidas, mas sim na busca de um direito infieri. Um conjunto de regras em movimento, continuamente reformuladas até mesmo por força extralegislativas e extraestatais. Com isso, o objetivo da ciência do direito acaba sendo deslocado. Em vez de ir pelo conjunto de valorações dos fatos sociais cristalizados em dogmas normativos, ele é constituído pelos próprios fatos sociais, dos quais as normas são meras valorações. Hoje, Direito e Justiça em Foco,
conversa com a excelente advogada e professora Daniela Pelim, sobre o tema Reflexos do aumento do IPTU nas empresas do município. Quem é a advogada Daniela Pelim? É especialista e mestre em Direito Empresarial e Direito da Sociedade da Informação. Professora de graduação e pós-graduação em Direito na Uninove. Ela é muito simples. E a simplicidade dela é eloquente. Porque quem apresenta um programa, um currículo como esse, só pode ser uma pessoa muito importante. Porque o currículo dela é extenso. Bom, basta dizer que ela acaba de chegar do exterior para fazer um curso bastante importante. Mas isso tudo nós vamos verificar no decorrer do programa. Como vai, Daniela? Tudo bem? Tudo bem, Dr. Laércio. É sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso, Daniela, creia, porque eu tenho até falado com o meu pessoal aqui, com produtores, com pessoas que, afinal de contas, ajudam o programa, que eu sempre gosto de apresentar para o telespectador, não é, pessoas da sua qualidade, da sua qualificação. Porque você é direta e você explica muito bem aquilo que o telespectador necessita saber. Porque esse é o nosso objetivo. Verdade. É informação. Verdade. Informar e bem informar. Então, eu já posso fazer uma pergunta para você? Claro, fica à vontade. Mesmo? Mesmo. Que bom. Olha, você está muito bonita, hein? Muito obrigada. Parabéns. Viu? Muito obrigada. Você está, eu estou vendo aqui no vídeo, você está excelente, tá? Parabéns. O nível do programa reclama. Não, mas você é excelente. Quais os aspectos pelos quais o aumento do IPTU foi colocado em pauta na Câmara? Bom, um primeiro aspecto foi a hipótese legal, né? Há uma legislação que trata do assunto, que autoriza a Prefeitura a cada 2 anos fazer uma proposta de aumento, tendo em vista a valorização imobiliária, enfim, questões inflacionárias. Uhum. E aí é óbvio que a Prefeitura envia uma proposta para que essa legislação se cumpra efetivamente e haja um remanejamento dos valores do IPTU a partir de uma consideração inicial do valor venal. Sim, então isso é uma prática normal e acontece todos os anos, não é? Sim, sim, é uma proposta e a Prefeitura obedece a critérios legais para isso. Então, mas eu vou tomar uma carona na sua resposta e vou te fazer uma pergunta que eu julgo necessária. Claro. E que eu acredito que o telespectador também está querendo que eu faça. Claro. Vamos supor que, de repente, não é? Uma hipótese, né? Nós temos uma inflação zero. Há necessidade de aumentar o IPTU? E agora? Checkmate. Checkmate. Pois é. A lei autoriza a cada 2 anos a revisão do IPTU para se atualizar valor venal. A legislação não menciona a base de valorização imobiliária, mas de valorização inflacionária. Uhum. Então, por uma questão de 2 premissas, o resultado seria negativo, ou seja, não havendo incidência inflacionária, em tese, a legislação não teria a hipótese de aplicação. É óbvio, né? Né? Eu acho que isso essa é a regra. Seria um raciocínio lógico, né? Agora, e qual é a posição, então, dos vereadores favorável ao aumento do IPTU? Então, essa discussão acabou chegando na Câmara de uma forma muito assodada, motivo pelo qual houve uma indigestão na discussão entre posição e oposição, né, entre os adeptos do governo petista e a oposição, justamente porque se invocou uma questão de mercado para essa métrica nova do IPTU. Então, ao invés de se discutir a hipótese inflacionária, que é de 6% ao ano, não, nós vamos avaliar esse boom imobiliário que acometeu todas as regiões que estão em franco desenvolvimento, e aí nós vamos aplicar e invocar essa métrica da lei. Porque, inclusive, a lei que já estabelece esse aumento de IPTU,
Ela prevê, inclusive, até 45% de incidência. Meu Deus. Aí a gente entra numa outra discussão que seria o confisco. Mas, agora eles aprovaram esse aumento do IPTU e também já mexeram nesse limite legal que não vai passar mais de 35%. De qualquer forma, a indigestão ficou que a base para esse aumento foi esse boom imobiliário, a valorização imobiliária. E aí, por isso que houve uma disputa apertada de votos, 29 aprovações e 26 recusas, né? A votação foi bem apertada. Por quê? Porque a realidade dessa métrica inflacionária ou dessa métrica do mercado pode ser mera especulação. Não corresponde a uma realidade de fato de valorização imobiliária. Então, foi aí que causou a indigestão na votação. Essa seria a pergunta que eu ia fazer. Né? Qual a posição dos vereadores divergentes sobre o aumento do IPTU? Então, além de não corresponder, além deles refutarem essa hipótese de que esse parâmetro imobiliário não fosse o adequado, mas sim o inflacionário, eles também questionaram a hipótese da capacidade contributiva. A capacidade contributiva, ela é altamente importante. Eu já tenho algumas perguntas a fazer sobre esse tema. Né? Esse tema que nos preocupa bastante. Né? Inclusive das pequenas e médias empresas que você, doutora, conhece muito bem. Sou defensora. Né? Você é defensora. No último programa nós discutimos essa parte e você nos convenceu. E exatamente dando sequência a esse tipo de programa, não é? Qual a posição da sociedade sobre esse aumento? Ela é boa, ruim? A sociedade diz, aplausos ao senhor prefeito, vamos jogar para ele plumas, vamos jogar rosas para ele? Ou foi de uma posição mais ou menos distante dessa admissibilidade, vamos dizer? Não, ela fica distante. Ela fica distante porque a lei alcança dois sujeitos tributários. Ela vai alcançar os sujeitos que possuem residências, né? E aí existe uma métrica limite entre o máximo e o mínimo, até chegando à isenção. E ela tem outro sujeito tributário, que são as empresas. Então, em voga, o que ficou na guerra de nervos foi a parte residencial. Tanto é que o presidente da Fiesp se manifestou várias vezes refutando esse aumento, mas ele foi uma voz isolada, ele não foi levado em conta. Eu tenho algumas perguntas sobre isso, daqui a pouco vou fazer. Porque ele já verificou os problemas que virão em decorrência disso, mas a atenção foi dada para os imóveis residenciais. E aí a bandeira da prefeitura não, o projeto é bom, as alíquotas são razoáveis, porque nós vamos beneficiar uma parte pobre da população. Então, em tese, a bandeira do PT é quem deve pagar mais, quem ofere mais, quem ganha mais dinheiro e deve pagar menos, chegando às raias da isenção, que a meu ver é injusto também, o favor social do Estado em relação a esse IPTU. Então, existe aí um desequilíbrio voraz, existe uma implicação social que não vai precisar de muito tempo para nós verificarmos, em especial as empresas que vão mesmo à bancarrota, porque vão repassar, um efeito negativo em cadeia, porque tudo isso vai desaguar no próprio cidadão. É verdade. Né? Então, ficou essa indigestão, muito embora exista aí uma boa intenção da prefeitura em beneficiar uma camada pobre, mas existe também todo um balanço. Até colhi uma informação. A senhora Lucila Lacreta, ela é do movimento Defenda São Paulo. E eu vou tomar liberdade de dizer uma frase que ela disse que ninguém disse, entre aspas, né? Vemos distorções, como imóveis isentos na rua Oscar Freire. Em outras cidades, como Salvador, cobram IPTU de todos, porque aqui uma parcela pequena tem que ser onerada para todo o custo da cidade. Fecho aspas.
Isso então, é injusto, não é? Então, quando eu disse que o processo de discussão foi assodado, é porque a discussão foi mitigada, porque senão apareceriam essas questões na discussão orçamentária. Então, ela é uma das pessoas que se posicionou, mas não foi uma voz ouvida, como o Dr. Paulo Scaff se posicionou, e também não foi uma voz ouvida, porque o projeto entrou em discussão e depois de 2, 3 dias foi aprovado. Essas vozes que se manifestam, né, e que pretendem que sejam ouvidas, elas naturalmente não têm a proporção que se espera de pessoas como Paulo Scaff, né, que é um excelente administrador, um homem que conhece muito administração, dar o seu depoimento, o seu testemunho de que possa ser modificada uma regra. Quer dizer, infelizmente não se ouvem as pessoas que devem ser ouvidas. Isso é muito cruel. Muito cruel para o ser humano que habita nesta cidade de São Paulo. Nós estamos sendo massacrados por ideologias, não razoáveis. Eu tenho que aplicar esse termo, não razoáveis, porque é o único que eu encontro para não molestar a pessoas. É verdade. Então, a coisa é assim. Muito bem, eu queria agora que você me dissesse o seguinte, doutora Daniela, qual a sua posição a respeito, então, tendo em vista o respectivo aumento, alcançar as pequenas e microempresas do nosso município? Porque, segundo uma grande expert no assunto, doutora Daniela Penin, as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, são aquelas que sustentam o país. Certamente. Então, eu gostaria que você, por gentileza, conversasse com o telespectador nesse sentido. Nesse momento, os reflexos virão a curto prazo, com certeza. As grandes empresas, certamente, elas buscarão outras formas de diminuir o seu âmbito de despesa e, certamente, elas migrarão para outros estados, outros municípios que ofereçam reduzida carga tributária, algum tipo de incentivo fiscal, inclusive em nível de IPTU, para que elas promovam o desenvolvimento regional, oferecendo emprego, enfim, todos esses encargos, todas essas trocas, né? Agora, a microempresa e a empresa de pequeno porte, a pequena empresa que residem aqui no município, são os prestadores de serviço, são os restaurantes, os comércios, as bijuterias, as maquiagens, o shampoo, a drogaria, que movimento e que traz algum tipo de conforto para a sociedade, os magazines, as lojas de roupa, que são coisas do dia a dia que nós precisamos para sobreviver, essas empresas provavelmente serão terminantemente prejudicadas. Em consequência, nós, cidadãos consumidores. Por quê? Porque o dono do imóvel locado repassará o IPTU para o seu cliente, que é o empresário, e o seu cliente empresário sobrecarregará os custos do seu serviço ou do seu produto. E, como consequência, nós pagaremos a conta. Mais uma vez, nós pagaremos a conta. Então, ficou esquisito, né? Eu tenho percebido que a gente anda por aí, por São Paulo, então passamos pela Rua Augusta, por outras ruas importantes, como Oscar Freire também, e nos shoppings, né? Porque shopping a gente repara mais. As lojas, doutora Penin, elas estão não mais há aquele fluxo de pessoas, consultando, como você diz, roupa ou bijuteria ou coisa parecida. As lojas estão vazias. Isto é um reflexo já do tema que nós estamos abordando? Provavelmente, porque a sociedade ela é coligada entre si, ela é um organismo. Então,
essa cadeia ela é todinha interferida. Não adianta nós acharmos que o problema é da empresa, que nós não temos nada com isso, ou que isso é uma benesse maravilhosa do governo, que nós não temos nada com isso. Não, nós somos o destinatário final de toda essa parafernália estatal, de toda a discussão jurídica, de toda a lei que se faz, de toda, enfim, de uma afetação dessa agora em nível de IPTU. Nós somos o destinatário de tudo isso. Então, achar que isso não nos resvala é uma ignorância. Por quê? Porque os consumidores, neste final de ano, já estão preocupados mais em poupar os seus recursos, porque já entra em janeiro com uma série de tributos para pagar, do que eventualmente entrar numa loja para consumir vorazmente para o seu Natal. Então, a gente já começa a ver os reflexos afetando o coração da sociedade, que é o consumo. Vorazmente, porque nós temos essa tradição, exatamente, a tradição de dar presentes, exatamente, e presentes bons, presentes até um pouquinho além da nossa possibilidade. Exatamente. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eu passei um Natal lá, doutora Penin, e eu sou um grande observador. Eu fico quietinho, calado, mas eu observo tudo que está à minha volta. Então, eu fui convidado para ir na casa de uns amigos, né? Então, eles fizeram lá uma recepção para se presentearem. Aquela história, o amigo secreto. E eu fui convidado e fui. E, de repente, eu começo a observar os presentes que eles davam às pessoas. Eram presentes tipo, por exemplo, uma caneta simples, um copo trabalhado, coisa barata. Porque o importante é você lembrar da pessoa e não é, exagerar no presente para agradar a pessoa, porque você agrada do mesmo jeito. Exato. Eu me lembrando de você, por exemplo, te dando um presente simples, eu estou fazendo uma homenagem à nossa amizade. Claro. Não é? Então, esse que é o problema do nosso... A diferença, aí é uma diferença de cultural, tradição, de cultura, não é? E a gente tem que entender dessa forma. Mesmo porque o nosso processo de educação da década de 70 para cá nos condicionou a uma ausência de valores. A ausência de valores. Então, eu sou medida por aquilo que eu posso oferecer em nível de produto. Muito bem. Doutora Daniela, vou chamar um pequeno intervalo. Claro. E depois retornaremos e continuaremos a conversar sobre esse tema tão importante que tenho certeza que o telespectador também está curioso. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu quero lembrar o telespectador que no primeiro bloco nós falamos bastante a respeito desse grande empresário, administrador, Paulo Scaff. E então eu resolvi fazer uma pergunta, algumas perguntas sobre as manifestações que ele fez durante essa época ruim que nós estamos vivendo. Tudo bem, doutora Daniela? Claro. Posso fazer? Claro. Então, no Jornal Diário de São Paulo, o presidente da Fiesp e do Ciesp, que é o Paulo Scaff, explica os motivos que levaram as entidades das indústrias a entrar com ação na justiça para barrar esse aumento. Você concorda com isso? Perfeitamente. Explica, então, para a gente por quê. Por uma prerrogativa, inclusive, constitucional. Ótimo. Né? Alguns pontos, primeiro deles é o desenvolvimento nacional. O aumento abusivo do IPTU pode caracterizar, como de fato caracterizou ao meu sentir, confisco. O Estado não pode inviabilizar os fatores de produção. Então, quando o aumento do IPTU deixa de ser um tributo que venha a colaborar com o desenvolvimento do município, ele passa a atrapalhar a atividade econômica, ele se traduz em confisco. E o STF já se pronunciou, não nessa ocasião,
mas já se pronunciou a respeito do que é considerado confisco. E é considerado confisco quando ele inviabiliza a atividade econômica. Então, as indústrias, também incluindo nessa seara as micro e pequenas empresas, ao tributo, ao recolhimento, inviabilizar o exercício da atividade econômica, está caracterizado o confisco. E isso é vedado constitucionalmente. Por quê? Porque nós, a partir de uma leitura do artigo 170 da Constituição Federal, damos prioridade para os empreendedores que queiram explorar a atividade econômica para favorecer o desenvolvimento nacional. E para isso, o tributo não pode ser um empecilho. Para isso, o tributo tem que ser uma ferramenta de contribuição social ao lado da empresa, para promover o desenvolvimento econômico, mas não inviabilizar a atividade econômica em nome de algumas bandeiras ideológicas. Muito bem. Bom, nós aprendemos, não só no colegial, na faculdade, a respeito da política, né? A política tipo política comunistas. Eu sou, a minha época foi vivida, não é? Preocupando-me com essa gente, porque eu detesto comunismo. Comunista, para mim, deveria ser extirpado do nosso sistema. Por isso, você que é comunista, tenha em mente que o comunismo é ruim. O comunismo dizem que é um socialismo diferenciado, mas não tem nada a ver. O comunismo é composto por pessoas más, por pessoas com mentalidade, com objetividade de maldade e com objetividade também de se beneficiarem, não é, às custas daqueles que trabalham. Então os outros trabalham para beneficiar os comunistas. Esse é o meu entendimento. Não sei se você concorda. A história mostra que os sistemas que funcionaram através do comunismo, eles tinham como elemento base a aristocracia. A aristocracia, exatamente. Então, as mazelas da sociedade, a falta de desenvolvimento, essa distribuição igualitária, na verdade, era para favorecer uma pequena aristocracia. Você sabe que um universitário em uma faculdade, a notícia é fresquinha, eu não tenho o nome dele, mas na medida do prosseguimento dos programas, eu vou trazer alguém que faça uma observação a respeito. O professor deu-lhe um trabalho a fazer sobre Karl Marx. Ele se negou. Ele se negou, inclusive fez uma carta ao professor, dando os motivos pelos quais ele se negava a falar sobre Karl Marx. E, inclusive, contrariando a filosofia de Karl Marx, que eu também contrario, é óbvio. Não é? Hoje você não tem mais essa sustentação. Isso foi na Rússia de antigamente, e continua sendo em Cuba, continua sendo na Venezuela, porque são países que incutiram na mente daqueles coitados que vivem lá, o comunismo para se apropriarem de benefícios, afinal de contas, que eles estão, para eles ficarem muito bem. Bom, mas esse aluno teve a coragem, Daniela, de dizer ao professor: eu não faço o trabalho sobre Karl Marx. Está aí, olha onde nós estamos, porque essa é uma viela onde nós encontramos a cultura. E ele se rebelou contra o comunismo da maneira que ele pôde. E essa foi a maneira dele. Mas eu vou saber melhor dessa parte e vou até municiar o telespectador sobre esse fato que já deve estar na mídia. Mas eu posso fazer uma ressalva? Pode, não, deve. Mas pelo meu campo de observação, muitos ideologistas que hoje estão no poder utilizaram as teorias de Karl Marx para estabelecer o seu poder. Inclusive,
para massacrar a sociedade. Você acha que houve uma inversão Uma estratégia. Estudar o território do inimigo para ver como ele age, para poder exatamente usar as mesmas ferramentas para se estabelecer no poder, e é isso que eu vejo no nosso país. E vão continuar durante muito tempo, se nós não tomarmos cuidado, né? E usa a teoria de esquerda de forma equivocada, lógico, propositadamente, usa a teoria de esquerda, estende essa bandeira de esquerda, cria um Estado eminentemente assistencialista e não desenvolvimentista para manter o povo cativo por uma questão meramente de poder e eleitoreira. É isso que eu vejo. Para se manterem no poder, claro. Exatamente. Quer dizer que o poder é bom, né? O que me consola é que uma hora essa conta virá. Mas escuta aqui, Daniela, e essa história desses condenados que agora aparecem na mídia, inclusive uma mídia que eu não quero... A serviço. Hã? A serviço. A serviço, exatamente. Uma mídia a serviço da ideologia comunista, porque essa é uma ideologia comunista, não é? Dessa gente, inclusive fazendo os gestos no punho, com a mão fechada, como que dizendo... Palavras de ordem. Palavras de ordem, exatamente. O que você me diz disto? Olha, nós temos na nossa formação... Quer dizer, entre aspas, nós não estamos numa democracia? Sim. Entre aspas. Entre aspas. Então nós podemos falar. Na academia, nós temos chamado esse período de ditadura branca. Para os amigos, a lei, para os inimigos, o rigor da lei. Isso Exatamente. Já é muito usado, né? E não tem frase melhor para traduzir esta situação, desses fatos dessa semana em relação a esses condenados que estão cumprindo pena na Papuda, né? Uhum. E as suas reivindicações atendidas. Chuveirinho quente, né? Chuveiro quente, visitas aleatórias passando por cima de autoridades constituídas do sistema prisional, tendo celas dignas, não mais umedecidas, né, com reivindicações de dignidade da pessoa humana, cujos advogados estão na lida todos os dias clamando pelas garantias constitucionais, em especial da dignidade da pessoa humana, absorvida pelo Brasil desde 1948, com a Declaração dos Direitos do Homem. Então, nós temos agora essas garantias efetivadas para meia dúzia. Meia dúzia. Numa visão mais otimista, quem sabe todos serão alcançados? Eu ia perguntar para você, e os outros? E os outros, como fica? Quem sabe serão alcançados. Mas tudo isso custeado pelo governo, pelo dinheiro público, né? Exatamente. Mais uma vez, eles usam o dinheiro público. Mais uma vez, eles usam o dinheiro público. Então, telespectador, nós não estamos reclamando absolutamente, nós apenas... porque a democracia, o Estado democrático de direito, nos confere a palavra no momento certo, e nós aqui não estamos vinculados a nenhuma a mídia que protege essa gente. Nós podemos falar à vontade, porque esse é um programa que não tem nenhuma marca do governo, digo marca do governo no sentido de esse programa está patrocinado por tal empresa do governo. Não, aqui nós não temos nada disso. Então nós somos livres. E esta é a liberdade. Nós podemos falar. Falar o quê? A verdade. Nós não estamos inventando nem nada. Então, se nós, por exemplo, até eu ia perguntar para a doutora Daniela, quando ela falou muito bem a respeito do Karl Marx, não é? E naquela época existia o Bakunin. O Bakunin era famoso. O Bakunin era um ativista, né? Ele é um ativista e ele era uma pessoa totalmente aleatória, não é? Ele fazia aquilo que bem entendia, mas não com as regras do comunismo. Então, gente, nós podemos falar sim. Podemos dizer aquilo que nós conhecemos, que nós estamos vendo. Nós podemos reclamar sim.
porque a igualdade, a isonomia que está na Constituição não está sendo observada. Eu digo a isonomia no tocante aos presos. Quer dizer que os outros, não é? Nada para os outros, apenas para esses. Inclusive, arrumar um emprego de 20 mil reais. O que você acha? Absurdo. 20 mil reais? Absurdo. Não, e as correrias para fazer um deles se aposentar com 28. Com 28? É. Se aposentar com 28 Por mil? invalidez. Por invalidez, mas não conseguiram. Não, porque... a invalidez dele, inclusive, é pressão alta. Problema nacional. Opa, então eu sou inválido. Eu também. Eu tenho pressão alta. Eu também. Eu acho que muitos telespectadores também têm pressão alta, não é? Pressão arterial alta, porque então nós somos inválidos. Isso. Como fazer? Isso. Gente, a situação não está boa. Nós temos que refletir muito, 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 muito. Isto me parece que nós estamos chegando a um ponto insustentável. Insustentável. Não é? Insustentável. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para você, a respeito do Paulo Scaff. Uma medida injusta para o contribuinte e redutora da competitividade das empresas. Assim, o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, classificou o aumento do IPTU proposto pelo prefeito da cidade de São Paulo. Você concorda que é uma medida injusta e inconstitucional? Perfeitamente. Perfeitamente. Mesmo porque, na verdade, o IPTU ele é plausível, né? Sem aprofundar muito essa questão. Mas ele deveria acompanhar o índice inflacionário, que é o que todos reclamam. Poxa vida, se o governo estende uma bandeira que nós estamos, país rico é país sem pobreza, 6% de inflação. Tudo bem que o tomate foi a R$6, né? Mas 6% é a inflação do ano. O governo usa essa bandeira para se beneficiar, inclusive internacionalmente. E na hora de aumentar a IPTU, invoca o mercado? Então, que governo é esse? Que bandeira é essa? Que compromisso é esse? Né? Ou então assume que a inflação não é 6%, e aí vamos todos falar a língua do mercado, vamos abrir as nossas saias, né? Ou nós vamos estabelecer alguns limites, pelo menos de bom senso. É verdade. Não. Em artigo no Jornal Diário de São Paulo, o Paulo Scaff, aliás, eu quero prestar uma homenagem ao senhor Paulo Scaff pela sua coragem, por ter colocado essa matéria em evidência. Parabéns, o senhor é um excelente brasileiro. Eu, então, lhe dou esse mérito e digo que nós precisamos de homens dessa qualidade. Ele elencou alguns motivos que tornam o aumento improcedente, como, por exemplo, a fórmula de cálculo, como você colocou agora, baseada no valor de imóveis em momento de grande especulação imobiliária. O aumento não ter levado em conta a capacidade contributiva do contribuinte. E, principalmente, a não aplicação deste imposto nos últimos anos em melhorias nas ruas, no transporte público, na segurança, na saúde, etc, 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 etc. E aí? Ele foi muito feliz na colocação, porque de uma forma bem sucinta ele resumiu 3 pontos primordiais que tocam a parte tributária, porque os tributos nada mais são do que para nós promovermos as nossas necessidades enquanto sociedade. Então, aí entra educação, saúde, transporte público. É o retorno, né? É o retorno. Efetivamente, é o retorno para isso que nós somos tributados. E confortavelmente o seríamos se nós víssemos esses serviços nos sendo concedido. Então, ele foi muito feliz na colocação, porque a inflação é muito mais que 6%. As pessoas não têm os seus salários, ou a empresa ela tem toda uma restrição orçamentária de budget interno para tentar não repassar isso para o destinatário final, que são os consumidores. E aí nós temos uma métrica de cálculo completamente fora e distante da realidade. Quer dizer, a lei se presta a um papel meramente formal. É uma igualdade, todos são iguais perante a lei. Uma ova. Essa igualdade formal a que o direito se presta hoje em dia, ela fica muito distante da realidade.
Então, direito é uma coisa, justiça é outra. Claro. E nós, como estudiosos na academia, nós temos justiça em foco, não direito. Olha aí que maravilha, muito obrigado. Veja, eu queria fazer também uma conexão a respeito daquilo que nós já comentamos sobre os condenados. Então, tudo isto tem a ver, não é, com as reflexões do José Eduardo Faria? Com certeza. Aquela que eu falei no início? Com certeza, porque é exatamente isso que eu acabei de dizer. Nós temos uma legalidade nacional que se presta a dizer que todos são iguais perante a lei. Mas essa igualdade é meramente formal, porque nós estamos vendo que cada vez mais o abismo social se distancia, uns mais, outros menos. E outra, a norma ela é valorada a partir do fato social, da conveniência do momento e do fato social. Então, estou de pleno acordo com a reflexão que o senhor apontou no início do programa. Bem. Agora, lamentavelmente, eu já estou terminando o programa. Isso é muito, eu não gosto disso, é muito ruim, porque eu quero transmitir ao telespectador essas informações que são preciosas. E também criticá-las. Criticar alguma coisa, nós temos o direito de criticar. É um direito, porque nós andamos bem, andamos no caminho da correção. Não é? Eu acho que nós estamos sendo prejudicados por isso. Mas tudo bem, nós vamos continuar sendo corretos, honestos, trabalhadores, não é? E eles vão continuar dessa forma, não é? Aviltando a nossa consciência e a nossa intelectualidade até. Eu queria então que você agora me explicasse uma coisa. Na sala de aula, os seus alunos fazem esse tipo de perguntas a você? Fazem. E eu promovo esse tipo de debate. Que bom. Porque depois de um sistema nacional de educação praticamente a serviço do mercado e do poder, eu tenho que dizer essas coisas para os meus alunos, para eles chegarem a uma reflexão para um médio e longo prazo nós termos alguma mudança no país. Então, se alguém pode mudar o país, são os universitários. É isso mesmo. É, inclusive, é o que eu falo também quando faço palestras aqui no tribunal, quando recebemos os alunos de faculdades, de todas as faculdades do estado de São Paulo, e mesmo de outros estados, não é? Eu coloco dessa forma. Vocês são os responsáveis, não é, para a mudança desse país. Exatamente. Vocês, jovens. Exatamente. Não com baderna, claro, mas naturalmente, transformando isto num Estado, realmente num Estado de direito democrático. Muito bem, doutora Daniela Penin, eu agora passo a você o momento que eu também julgo importante. Eu peço as suas considerações finais. Eu vim preparada para fazer uma consideração, mas depois das nossas reflexões eu vou fazer outra. Muito bem. Nesse momento da nossa sociedade, eu vou restringir ao nosso município. Eu ouvi uma palestra da professora da PUC, a doutora Maria Garcia. Eu fiquei simplesmente encantada com o discurso dela. E ela disse que a tese de doutorado dela foi sobre desobediência civil. E aí eu fiquei intrigada com aquele assunto e ela, muito agradável, muito espetacular, ela simplesmente disse que talvez fosse o momento de nós sermos desobedientes civis. E se toda a nossa sociedade formos desobedientes civis, parece que alguma coisa pode ser modificada. E essa desobediência civil não seria com atos de violência, mas com atos de negativa ao cumprimento de algumas ordens manifestamente ilegais e injustas. Então, esse assunto tem me intrigado bastante. Muito bem colocado. Eu acho que eu já estou ouvindo pela segunda vez, que eu me lembro, há algum tempo atrás, um ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, ele proclamou a sua desobediência civil. Aquela época. A época, não a época que nós estamos vivendo hoje, mas aquela época, ele proclamou, sim, a desobediência civil. Talvez seja um caminho. Talvez seja um caminho. Então, telespectador,
Nós não estamos querendo incutir em você absolutamente nada. Apenas são nossas reflexões, e as reflexões boas devem ser colocadas de uma maneira boa também, não é? Para que você fique atento e procure, não é? Dentro da sua consciência, não é? Dentro do seu templo interior, arrumar a casa. Quer dizer, a sua casa e a casa maior, que é a do Brasil. Doutora Daniela Pelim, Direito e Justiça em Foco, ficou honrado em tê-la aqui. Muito obrigada. Não é? Nós aproveitamos bastante as suas reflexões e as suas considerações, não é? Tenho certeza absoluta que o telespectador também. Portanto, muito obrigada. Com esse agradecimento, eu me despeço.